cumprimento a todos com a doce e amável paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta noite nós iremos para mais uma pré-aula, onde nós estudaremos a lição de número 8, que tem como tema Início da Civilização Humana. E o texto áureo nos diz assim: E concebeu Caim, e conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Está lá em Gênesis capítulo 4, e o versículo 17. E a verdade prática nos diz assim: uma das missões do ser humano é povoar a terra, dominar os segredos da criação divina e fundar uma sociedade que venha a glorificar o nome de Deus. Então, na aula de hoje, nós estudaremos este tema, o início da civilização humana. E quais são os nossos objetivos gerais na aula de hoje? Primeiro, é conceituar a origem da civilização humana. Segundo, é correlacionar a civilização e o conflito. E por último, o terceiro, é demonstrar como Deus intervém na civilização. Então hoje nós iremos ver a respeito desse assunto. E a introdução nos diz assim: nesta lição estudaremos a origem da civilização humana e, para tanto, focaremos o capítulo 4 de Gênesis, pois justamente é aí que encontraremos a primeira cidade construída pelo homem. Em seguida, veremos por que a civilização é marcada por tantos conflitos, dissoluções e violência. Apesar de tudo, Deus jamais deixou de intervir nos negócios humanos. Além de Criador, Ele é o Senhor de todas as coisas. Concluindo a aula, mostraremos que somente o Evangelho de Cristo pode redimir a civilização humana. Então esta é apenas uma introdução da lição, o qual nós iremos estudar em 3 tópicos. E o tópico de número 1 tem qual subtópico a origem da civilização humana. Então neste tópico nós vamos trazer a origem da civilização humana, como tudo começou, como Deus ele trabalhou para que pudesse ter uma civilização a partir do primeiro casal que ele mesmo criou, que foi Adão, e depois a sua esposa, a nossa irmã Eva. Então a palavra do Senhor nos vai falar a respeito desse primeiro casal, e a partir deles, então, foi criada uma civilização. E o número 1 aqui vai falar sobre a definição de civilização. Então, segundo o dicionário Oasis, civilização é o conjunto de aspectos peculiares à vida intelectual, artística, moral e material de uma época. E civilização também, ela é encontrada uma definição no latim que quer dizer civilis, que quer dizer educar e instruir. Então, a partir disso, nós vamos ver como que foi formada a primeira civilização na Terra, que quer dizer, no latim, civilis, que quer dizer educar e também instruir. E também nós podemos ver que está lá no capítulo 4 de Gênesis, que é onde nós vamos ver onde se dá todo o início, é onde nós temos a base para a civilização de toda a raça humana. Então, em primeiro, nós vemos que essa é a definição da palavra civilização. E por último, em segundo, nós vamos ver como base da civilização nós temos o casamento. E a Bíblia, ela nos dá um início. Quando teve esse início da civilização? E diz que a civilização humana teve início quando Adão recebeu como esposa a sua mulher Eva. Então aí, a partir do primeiro casal, nós tivemos então o início da civilização humana, com o casamento sendo a base dessa civilização. E diz aqui que, portanto, sem o casamento, cujo real modelo é encontrado na Bíblia Sagrada, a civilização humana seria impossível. Então, o escritor nos diz que sem esse casamento entre um homem e uma mulher, o qual nós temos a base na nossa Bíblia, que é um casamento entre um casal do sexo masculino e do sexo feminino. Então, a Bíblia ela nos dá uma base para que possa existir uma civilização. E qual é o modelo? Este modelo é o que a Bíblia nos diz, é o qual o próprio Deus criou macho e também criou fêmea. E a Bíblia vai nos dizer, então, que no casamento bíblico, a sua base ela é tanto uma base espiritual, ela é uma base moral e também ela é uma base emocional. Então, esse é a base, o qual o Senhor nos deu para um casamento, para uma constituição de uma família, para a constituição de uma civilização.
a partir de um casal formado entre homem e formado entre mulher. Infelizmente, nos nossos dias, nós vemos a distorção de tudo isso, mas a partir da Bíblia, a partir do que a palavra do Senhor nos diz, então nós temos uma base que o casamento é feito por homem e também é feito por uma mulher, então os dois se tornam em uma só carne, e aí então se deu início à civilização, o qual Deus criou. E a Bíblia também nos diz, e a revista vai nos falar a respeito do terceiro tópico, que vai falar sobre a subsistência da civilização. E essa subsistência da civilização, ela é feita a partir quando Deus ele deu então o trabalho para Adão, porque Adão ele tinha o dever de cultivar a terra, e Adão então ele tinha o dever de cuidar daquele jardim, o qual Deus o entregou para que ele pudesse cuidar, para que ele pudesse cultivar aquela terra. Então a partir dali, o homem começou a ter a sua subsistência através daquele trabalho, um trabalho honroso, o qual Deus deu ao homem, ao primeiro homem na face da terra, que foi o nosso irmão Adão. E a partir disso, então, nós vemos que toda a subsistência da civilização vem a partir de um trabalho, a partir do suor, a partir do esforço. Só que o tópico também nos diz que este trabalho do ser humano, ele se tornou um trabalho mais árduo, um trabalho mais cansativo, um trabalho mais estressante. Porque o homem pecou, e através do pecado do homem, toda a terra ela sofreu a partir daquele pecado que o homem cometeu. Então a terra ela também sofreu as suas consequências. Então a terra hoje ela é mais árdua para dar o seu fruto. Então existe um labor maior, existe um trabalho maior, existe mais suor da parte do homem, porque toda a terra sofreu com o pecado do homem. Então essa é a subsistência. O homem precisa de uma subsistência do seu trabalho para que ele possa trazer para a sua casa o sustento para a sua família. Então o tópico de número 1 nós vimos a definição da civilização humana, que se iniciou no primeiro casal. Nós vemos também a base dessa civilização, qual é a partir de um homem, de uma mulher, a partir de um casamento, de uma união conjugal. E nós vemos também a subsistência da civilização, que veio através do trabalho do homem, através do suor do homem. Então existe essa subsistência da civilização. E segundo, no tópico de número 2, nós vamos ver a civilização e conflitos. E o subtexto aqui diz que observamos agora como a inveja, o homicídio, a poligamia e a desordem social marcam a civilização humana desde o início. E o número 1 diz a respeito de Caim e também de Abel. E diz que os primeiros filhos de Adão dedicaram-se à subsistência básica da civilização humana, à agricultura e à pecuária. Diz que Caim se fez lavrador, enquanto Abel, seu irmão, dedicou-se ao pastoreio. Então a palavra do Senhor nos diz que Caim ele se dedicou a lavrar a terra, só que o seu irmão Abel ele se dedicou então a cuidar do rebanho, a cuidar do pastoreio dos seus pais. E a palavra do Senhor nos diz lá em Gênesis 4 e o versículo 2, e diz que sem ambas as atividades a civilização torna-se inviável, porque não teria como ter uma subsistência. Só que a palavra nos diz também que foi na convergência de ambas as atividades que Caim, o agricultor, movido por uma inveja maligna, matou Abel, o pecuarista, temente a Deus. Então nós vemos que a partir da civilização humana, agora nós vamos ver o primeiro conflito na Bíblia, o primeiro homicídio, que foi quando Caim matou seu irmão Abel, movido de uma inveja. E por que ele teve essa inveja do seu irmão? Porque os dois ofereceram o que eles tinham de melhor ao Senhor, só que a Bíblia nos diz que a oferta de Abel, ele agradou mais o coração de Deus, e alguns estudiosos dizem que porque a oferta de Abel agradou mais ao Senhor, porque Abel tirou aquilo que ele tinha de melhor, o melhor do seu rebanho, aquilo que ele tinha de melhor ele entregou ao Senhor, enquanto o seu irmão Caim, ele pegou aquilo que apenas sobrava, aquilo que não tinha de muita importância para ele, e ele assim ofereceu ao Senhor, e o Senhor se agradou então do sacrifício do seu irmão Abel, e por isso Caim deixou a inveja entrar no seu coração, movido de um sentimento maligno. Então ele cometeu o primeiro homicídio e assim ele assassinou o seu irmão. Então nós vemos que a partir da civilização existiu então o primeiro conflito, que foi o conflito desses dois irmãos. Só que o número 2 aqui também vai nos dizer a cidade de Lameque como um tema. E diz que Enoque, não podemos confundir Enoque, que é o primeiro filho de Caim, com a sua esposa,
confundir com o Enoque que andou com o Senhor, o Enoque que foi um homem temente a Deus, o Enoque que andou com o Senhor de uma forma tão agradável que o Senhor tomou para si e o levou para as alturas para viver com ele. Então o Senhor levou Enoque consigo. E a Bíblia nos diz e a lição nos diz que então nós não podemos confundir. Existe este Enoque que era filho de Caim e também existe o Enoque que é descendente de Noé um pouco mais para frente, que era o Enoque temente a Deus. Então a Bíblia nos diz que essa foi a primeira cidade fundada, que foi fundada por Caim. Ele teve o seu filho e deu o nome dele de Enoque. Então a partir do nome do seu filho, então Caim ele fundou a primeira cidade. Só que essa cidade que foi estabelecida por Caim, a Bíblia nos diz que era uma cidade perversa, que era uma cidade que tinha um sentimento maligno, porque aquele povo vivia de uma forma com todo violenta. E a Bíblia vai nos dizer então a respeito de um homem por nome Lameque, que era um dos netos de Caim, o qual ele, por motivos fúteis, ele então assassinou a 2 homens, e a partir disso nós vemos no capítulo 4 de Gênesis, o versículo 23 e também o versículo 24, que depois dele ter assassinado esses 2 homens, esse homem por nome de Lameque, então ele fez uma poesia se engrandecendo daquele feito. Então a Bíblia nos diz que a partir dessa primeira cidade, que foi constituída por Caim, era uma cidade perversa e também era uma cidade que tinha sentimentos malignos no seu coração, e nos dá esse exemplo desse homem maligno por nome de Lameque, um homem que não temia Deus e que assassinou os 2 homens por bel prazer. Só que também vai nos dizer o número 3 aqui a respeito da tecnologia. Aqueles homens constituíram aquela cidade e a partir deles então nós vemos a tecnologia começando a se desenvolver nessa civilização. E de que maneira? O texto aqui nos diz: paralelamente à sua iniquidade, a civilização caimita, instalada na cidade de Enoque, experimentou grande progresso tecnológico, econômico e artístico. E diz que então aqueles homens, eles fabricavam tendas, eles criavam gados, eles trabalhavam com metalurgia e também com música. Então aqueles homens agora começaram a desenvolver essa civilização a partir de grandes tecnologias, grandes invenções que eles criaram naquela época. Então a partir disso começou a se desenvolver toda uma tecnologia. E a Bíblia também nos diz, a partir do capítulo 4 e todo o capítulo 4 de Gênesis, que os filhos de Caim, eles se desenvolviam mais do que os filhos de Sete, porque eles tinham mais inteligência, eles sobrepujavam sobre os filhos de Sete. E depois nós vamos ver também a corrupção dos filhos de Sete, porque eles viram os filhos de Caim se desenvolvendo mais do que eles, então eles tomaram no seu coração e acabaram também se envolvendo com toda aquela promiscuidade que os filhos de Caim viviam. Então o tópico de número 2, nós vemos a civilização e o conflito. O primeiro conflito que a Bíblia nos diz, entre os 2 irmãos Abel e Caim. E depois nós vemos a cidade de Lameque, que era uma cidade perversa. E depois nós vemos também a tecnologia dos filhos de Caim, eles desenvolvendo grandes instrumentos e grandes descobertas para a sua época. Só que no tópico 3, a Bíblia vai nos dizer, a lição vai nos dizer a respeito de um tema muito interessante, um tema que é muito atual para os nossos dias, o qual nos diz o Deus que intervém na civilização. E diz que o Criador e Senhor de todas as coisas, Deus tem direito de intervir, tanto na biografia de cada um de nós, quanto na vida das nações e na própria civilização. Veremos finalmente que o Senhor Jesus é a única esperança à civilização humana. Então o escritor nos deixa muito bem claro que Deus, ele é o Criador, ele é o dominador de todas as coisas. E ele tem o direito de intervir na civilização, ele tem o direito de intervir na biografia do homem, porque foi ele que nos criou e somos criaturas, feituras dele. Então ele tem todo o direito, toda a autoridade de intervir na situação o qual a raça humana se encontra. E o escritor nos deixa muito bem claro que somente Jesus, ele é a única esperança para a civilização humana. Porque nós vemos a maneira que o ser humano vive nos dias atuais. Vive pecando, desgarrado, vivendo de qualquer maneira, dissolutamente, fazendo apenas os pensamentos, aquilo que a sua carne deseja. O homem vive de qualquer maneira e não tem o coração voltado para Deus. O homem não deixa se quebrantar. O homem não deixa com que
Deus possa transformar a sua vida, tirar o seu coração de pedra e colocar um coração de carne. Mas Jesus, Ele é a solução. Jesus, Ele pode quebrar o jugo. Jesus, Ele pode quebrar as cadeias. Jesus, Ele pode transformar a vida, quebrar as prisões. Jesus, Ele tem toda a autoridade, todo o poder para mudar qualquer história, o qual se encontra em qualquer situação negativa. E o número 1 aqui vai nos dizer, subtópico 1, sobre a intervenção na biografia de cada homem. E diz que Deus interviu diretamente, por exemplo, nas biografias de Adão, de Caim e também de Enoque. E também nos diz que indiretamente o Todo-Poderoso intervém através das autoridades por ele constituída. Então Deus, ele intervém diretamente e também Deus, ele intervém na história indiretamente através das autoridades que por ele foi constituída. Porque foi o próprio Deus que diz através do apóstolo Paulo aos romanos que toda autoridade foi instituída por Deus. Então é Deus que dá autoridade, é Deus que constitui reis, é Deus que depõe reis. Então é Deus que entrega autoridade ao homem. O homem pensa que tem alguma autoridade porque ele recebeu, porque ele de si mesmo merece. Mas nós bem sabemos que toda autoridade foi entregue por Deus, porque é Deus que levanta juízes, é Deus que levanta reis, é Deus que levanta governantes. Então Deus, ele é o Deus da história. E o número 2 aqui vai falar a respeito sobre a intervenção na história da civilização. E diz que no período da história sagrada, abrangendo o Antigo e o Novo Testamento, Deus intervém diretamente na civilização por ocasião do dilúvio e também na Torre de Babel. Então, em toda a civilização, em toda a história da Bíblia, nós vamos ver Deus, ele intervindo de forma bem ativa na Bíblia. E aqui ele nos dá 2 exemplos, que foi no dilúvio e também na Torre de Babel. Nós vemos Deus, ele operando, Deus, ele agindo de uma forma muito direta na história e também na civilização. E o número 3 aqui vai nos dizer que Jesus Cristo é a única esperança para a civilização humana. E diz que na grande comissão somos instados a evangelizar até os confins da terra, pois o evangelho de Cristo redime tanto pessoas como povos e civilizações. Então diz que nós somos enviados nessa grande comissão de anunciar o evangelho, porque somente o evangelho de Cristo é o que pode mudar a história de civilizações. Apenas o evangelho de Cristo é que pode mudar os conceitos humanos, aquilo que o homem acha que é certo, aquilo que o seu coração atenta, aquilo que o seu coração pensa que está andando nos caminhos certos. Mas somente Jesus, ele pode abrir o entendimento do homem, ele pode tirar as escamas dos seus olhos e mostrar que há uma direção, há um caminho, porque foi ele mesmo que disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito, mas vou preparar-vos lugar para que onde eu estiver, estejais vós também. Porque Jesus, ele tem um plano perfeito para as nossas vidas. Jesus, ele tem um plano perfeito para toda a eternidade, uma eternidade na sua presença, uma eternidade sem estar sem existir essa separação que existe hoje. O homem que peca existe essa separação entre o homem e Deus. Só que na eternidade não existirá mais a separação. A partir do momento que você, meu amigo, meu amado irmão, receber ao Senhor como Salvador, receber a Jesus na sua casa, na sua família, ele entra, ele faz morada e ele ainda tem uma promessa para a sua vida, que é uma promessa de vida eterna. Então que Deus possa vos abençoar em Cristo Jesus, que Deus venha abençoar a sua casa, a sua família, que Deus possa nos dar a oportunidade de estar na sua casa, na sua presença, que o nome de Jesus seja engrandecido nas nossas vidas, no nome de Jesus.